Olá, eu sou Rafael e seja bem-vindo ao meu canal. Galera, primeiramente, é claro que o começo do vídeo foi uma brincadeira, tá? E até para contextualizar também com o nome do vídeo que tá na descrição, né? Sobre o dia que a minha alma saiu do corpo e as pessoas pensarem, pensarem que isso é um fato sobrenatural, só que eu vou adiantar, não é um fato sobrenatural, tá? O vídeo de hoje é uma coisa que eu quero falar há mais ou menos uns 3 anos, tá? Eu quero muito falar sobre isso porque eu sofro demais, demais com isso e pesquisei muito, cara, muito sobre o assunto. Nunca tive tempo, nunca tive ideias para fazer. O assunto de hoje é paralisia do sono. Paralisia do sono, né, por definição, é quando a gente acorda, tá? O nosso cérebro está acordado, mas o nosso corpo ele não tem impulsos, então a gente não consegue se mexer, a gente sente que está paralisado, né? A gente está acordado, mas o nosso corpo parece que não consegue se mexer. Isso particularmente é considerado uma das piores sensações que as pessoas têm, tá? O normal de uma pessoa é ter isso mais ou menos uma vez ou duas durante a vida inteira da pessoa. Só que existe algumas pessoas como eu que tem isso frequentemente, assim, quase que duas, três vezes por mês, tá? E nesse vídeo eu quero fazer um pouco do que é a sensação de viver isso várias vezes durante o ano. É como um ouvinte, né? Como eu falar a minha sensação do que eu vivo. Talvez isso vire outros vídeos, por que não? Mas é um pouco mais de um desabafo que eu tô fazendo. A paralisia do sono ela tem um pouco de parte obscura, certo? A parte obscura da paralisia do sono é que ela vai muito da sua imaginação, do que você está vivendo, do que você acredita, das suas crenças, tá? Então, é como eu posso dizer, a paralisia do sono, ela pode, digamos assim, se você acredita em demônios, você vai ver demônios na sua paralisia do sono. Ela é uma alucinação, é como se você visse coisas que não existem. E, na verdade, você não está vendo, você está imaginando. É ilusões que seu cérebro está criando para você identificar que você está acordado, tá? Sem mais delongas, e já que eu expliquei tudo, mais ou menos, de como é a paralisia do sono, tá? Eu vou eu vou falar o primeiro relato, tá? Que eu vivi, que é a marca da primeira vez que eu tive paralisia do sono. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Eu vou falar um pouquinho de como foi a primeira vez, a minha primeira vez. Quando eu era pequeno, eu dormia na cama com os meus pais. Eu sempre tive medo do escuro, tá? Eu tenho até hoje. É muito difícil você ver eu dormindo no escuro. Eu não consigo viver no escuro, eu não consigo fazer nada no escuro, né? Então eu dormia com os meus pais. Até os meus 8 9 anos eu dormia com os meus pais. Então você imagina só, um menino gigante dormindo no meio de duas pessoas é complicado, embaçado, né? Mas eu lembro que eu acordei no meio da madrugada e lembro de ter visto o quarto claro, tá? Isso porque estava escuro, mas eu vi o quarto claro, tinha plena sensação e certeza de que estava acordado e não conseguia me mexer de jeito nenhum. Foi a pior sensação que eu já tive em toda a minha vida. Eu acho que depois disso nunca mais eu tive algo parecido com isso, sabe? Mas a primeira vez foi tocante, eu lembro até hoje de ver meus pais respirando do meu lado e eu não consegui me mexer. E a primeira vez, geralmente a gente acorda, né? A gente levanta, se mexe, a gente acorda, fica um tempinho extasiado e querendo entender o que aconteceu. Mas esse dia eu não acordei. Eu, teoricamente, não acordei, não levantei, não consegui me mexer mesmo. E, sei lá, geralmente dura de 2 a 10 minutos. Mas a sensação é de 10 a 15 horas, porque foi muito tempo que eu fiquei travado ali querendo me mexer.
e não conseguia me mexer. E esse foi, assim, pra mim o pior de todos, tá? E nunca vou esquecer a primeira vez, não tem como. E desde então eu venho tendo frequentemente, tá? Eu tenho vagas lembranças de quando eu era menor e quando eu comecei a dormir sozinho também, e aconteceu algumas vezes. É relatado que isso tem a ver com o seu humor, de como você está, se você está trabalhando muito, se você está dormindo pouco, como é que tá. O seu ritmo de vida vai determinar quando você vai ter ou quando você não vai ter. É mais fácil quando você está tendo uma vida muito corrida, com poucas horas de sono e, e tudo mais, né? Só que eu vou relatar o pior ano da minha vida, que foi 2017, mais conhecido como ano passado, onde eu tive uma série de coisas ruins que aconteceram na minha vida e essa série de coisas ruins abalaram muito o meu psicológico, tá? Então eu comecei a ter paralisia do sono quase que diariamente desde maio, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Foi assim, muitas vezes eu acordei de madrugada chorando porque eu tive uma paralisia do sono. Só que quem me conhece sabe que eu não acredito quase em nada, né? Eu sou muito agnóstico, tá? Mudei um pouco esse ano, tá? Esse ano eu acredito praticamente em tudo, mas é difícil colocar alguma coisa na minha cabeça. Então, a minha imaginação não é tão fértil quanto a das pessoas. Então, digamos assim, não é qualquer coisa que eu acredite, então é muito difícil me convencer. Então, na minha cabeça, quando eu tenho paralisia do sono, eu só sei que estou acordado e fico parado. Eu não tenho imaginações, eu não vejo fantasmas, eu não vejo nada acontecendo, né? Então, é diferente, né? Eu só me vejo ali parado, deitado, sem conseguir me mexer. E quando chegou no mês de novembro, onde eu estava muito mal, acho que novembro foi o mês assim que eu mais estive mal, né? Fiquei internado durante 2 dias por um problema no ouvido. E, e nisso, cara, foi uma sequência assim muito ruim em 2017. Mas o mês de novembro foi marcado por todos os dias eu tive paralisia do sono. Por isso que eu não consigo esquecer o mês de novembro de 2017. Tá? Eu vou falar uma data aqui, vocês marcam que esse foi o pior de todos os relatos que eu tenho até agora. Claro que a primeira vez foi o pior pelo motivo de eu não conseguir, mas nessa data foi o dia que aconteceu algo que nunca me aconteceu. No dia 14 de novembro de 2017, eu simplesmente vi a minha alma sair do meu corpo. Foi numa dessas paralisias do sono normal, frequentemente. Nossa, eu já até arrepiei agora, desculpa. Mas foi numa dessas paralisias do sono frequentemente que aconteciam. No mês de novembro, como eu disse, aconteceu todos os dias, então chega uma hora que você acaba até se acostumando. Não que seja algo legal. Não é legal, tá? Não é legal de jeito nenhum. Mas você acaba se acostumando. E numa dessas, nesse dia 14 de novembro, eu, digamos assim, eu não consegui dormir direito durante a noite, tá? Eu tive certas discussões com algumas pessoas e eu de repente fui dormir mais ou menos de manhã, umas 5, 6 horas da manhã. E lembro-me de ter acordado com, com os meus pais na cozinha, eles estavam tomando café, e eu ia até o banheiro e voltava, tá? Só que eu estava tendo uma paralisia do sono. Como eu posso ter ido até a cozinha e voltado, se eu estava tendo uma paralisia do sono? E eu me caí em si quando eu vi que não era real aquilo que estava acontecendo. Até que eu fui no quarto e eu durmo no chão e estou arrepiado de novo. Eu simplesmente me vi deitado no quarto. Eu me vi deitado na minha cama. E isso é uma coisa assim que me... Nossa, eu tô muito, muito assustado de novo. Eu tô muito arrepiado. Mas eu me vi deitado no meu... Eu tenho um colchão, sabe? No meu quarto, que é onde eu estou, tá? Eu tenho um colchão. E eu vi exatamente o meu corpo deitado no meu colchão. Do jeito que eu geralmente durmo, porque eu não consigo dormir de lado.
com a roupa que eu estava. E isso foi sufocante, eu comecei a passar mal. E de repente eu comecei a ter delírios e surtos e comecei a ver tudo aquilo que eu não vi durante as minhas paralisias do sono, eu comecei a ver nessa hora, todos os tipos de monstro que eu via em séries, tudo que aconteceu. E eu até fico eufórico quando eu lembro disso, tá? E eu comecei a sufocar e de repente eu acordei. A gente tenta mexer o dedinho da mão, tenta mexer o dedinho do pé, e aí você começa a ficar desesperado e você começa a suar e o coração começa a bater e a respiração começa a ficar ofegante e de repente você acorda. E eu acordei, olhei para minhas roupas, eram exatamente as mesmas que eu me via deitado. Eu levantei, fui até a cozinha e eu vi os meus pais fazendo exatamente as mesmas coisas que estavam fazendo nesse meu surto, nesse meu delírio, nessa minha paralisia. Fui até o banheiro e voltei. O radialista falava a mesma coisa que falava quando eu estava na paralisia do sono. E eu fiquei com medo de voltar pro quarto. Eu sentei e comecei a chorar. E chorei muito naquele dia no banheiro. Voltei pro banheiro, né? E chorei muito, muito. E aí meu pai queria usar o banheiro, então eu tive que sair. E aí eu tomei um café pra não ver que eu não ia dormir. E eu simplesmente saí de casa, me arrumei correndo, fui pro meu quarto, me arrumei correndo e saí de casa e assim, até hoje, quando eu falo disso, na verdade eu não falei pra quase ninguém sabe dessa história, porque é muito assustador. Toda vez que eu lembro, eu tenho que lembrar disso. É como se eu vivesse tudo de novo, ficasse mal, sabe? E eu acho que é válido isso que eu tô contando pra vocês, que é um relato de uma pessoa que quase não acredita em nada, né? E que teve pela primeira vez uma sensação, pra mim isso foi quase morte, cara. Eu vejo isso como uma sensação de quase morte. E até hoje, quando eu lembro disso, eu fico, sabe, eu fico pilhado, eu não consigo respirar direito. Vocês viram que a minha respiração ficou ofegante, eu começo a falar rápido, eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Eu fico olhando pros lados, eu fico eufórico, porque foi muito complicado, foi muito difícil esse dia. Agradeço vocês que vieram até aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dê joinha, tá? Dê like, espalha essa história para todo mundo, porque muita gente sofre com paralisia do sono e não tem coragem de falar, né? A pessoa fica sofrendo sozinha e eu acho que quanto mais eu falo, mais eu fico melhor por dentro. Então, é uma maneira de eu ajudar as pessoas que têm surtos de paralisia do sono, né? Então, dê like, arregaça no like. Gente, se vocês tiverem sugestões de vídeo, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Qualquer crítica, comentem aqui embaixo, tá? Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Se você conhece uma pessoa que sofre com isso, mostre esse vídeo para essa pessoa e veja como ela vai se identificar com os relatos, tá? Gente, muito obrigado pela força que vocês estão me dando, tá? E é isso, tá, gente? Até a próxima. Valeu, fui!